Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Seu Direito. Para o desenvolvimento de uma sociedade próspera, é inquestionável um equilíbrio entre a atividade de produção, a atividade de comercialização, a atividade empresarial e o mercado de trabalho para cada um de seus cidadãos. Existe uma legislação que regulamentava um pouco uma figura chamada terceirização. Você com certeza já ouviu falar a respeito dela. E hoje vamos falar sobre algumas mudanças que aconteceram na terceirização diante da reforma trabalhista que veio ao nosso ordenamento jurídico por intermédio da Lei Federal 13.467 do ano de 2017. Vamos falar um pouquinho de como funcionava o cenário rapidamente da terceirização antes da reforma. A empresa possui dois tipos de modelos de atividade, a atividade fim e a atividade meio. Então vamos supor uma empresa que tenha por objeto a compra e venda de veículos. Qual é a atividade fim? Qual é a finalidade dessa empresa? A compra e venda de veículos. Muito bem. Mas para o desenvolvimento dessa atividade, ela usa outras atividades dentro da sua estrutura, como por exemplo a limpeza, como por exemplo um setor administrativo, como por exemplo a contabilidade, como por exemplo a assessoria jurídica. Esta não é a atividade fim da empresa, a contabilidade. Essa não é a atividade fim da empresa, a limpeza, mas a atividade fim dessa empresa especificamente seria a compra e venda de veículos. Essas atividades de limpeza, contabilidade, administrativo seriam atividade meio. A legislação já autorizava a terceirização das atividades meio e não necessariamente das atividades fim. Ou seja, eu poderia contratar uma empresa específica de contabilidade para me auxiliar nessa atividade de contabilidade. Eu poderia contratar uma empresa específica de limpeza para me auxiliar nessa atividade de limpeza. Eu não teria responsabilização direta com os funcionários dessa empresa, eu não teria responsabilização direta com os impostos dessa empresa, eu apenas cobraria. Empresa de limpeza, por exemplo, quanto você me cobra para que você limpe a minha empresa? Um valor X. Eu lhe pago e você tem seus funcionários, você tem suas responsabilidades, você tem os seus custos. Muito bem. Com a reforma trabalhista houve agora uma modificação essencial. É claro que os tribunais ainda vão analisar sobre questões de legalidade e constitucionalidade disso, mas já está em lei. A autorização agora para a terceirização da atividade fim da empresa. Se você quiser depois um pouco mais informações a respeito disso, a modificação da reforma trabalhista se deu numa lei antiga. Seria a Lei Federal 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Houve modificações essenciais nela. Agora autorizou-se a realização de que uma empresa, por exemplo, de compra e venda de veículos, que foi o nosso caso, que a minha atividade fim é a compra e venda de veículos, que portanto eu preciso de vendedores para a compra e venda de veículos, contrate uma pessoa jurídica para que ela disponibilize funcionários dentro da minha estrutura, funcionários dela, para compra e venda de veículos. E que eu agora pague um valor fixo ou um valor variável para esta pessoa jurídica e ela que se responsabilize com seus funcionários e toda a sua carga tributária e etc. Entretanto, há alguns detalhes que são importantes de serem considerados aqui. O primeiro, esta empresa de compra e venda de veículos que contrata essa outra pessoa jurídica terceirizadora, na realidade, essa empresa de compra e venda de veículos, agora ela é responsável subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas. Não deixou seus funcionários na mão. Tem que pagar as verbas trabalhistas. Mas ela não é mais responsável solidariamente, mas subsidiariamente. O que seria isso? Solidariamente seria, se eu sou funcionário desta empresa que foi terceirizada, dessa empresa que está prestando esse serviço para essa loja de compra e venda de veículos, eu poderia, neste caso, entrar com uma ação, se fosse solidário, contra a empresa de compra e venda de veículos e contra a empresa a qual eu trabalho. No caso agora, eu tenho que entrar contra a empresa a qual eu trabalho e se a empresa a qual eu trabalho não tiver como pagar as minhas verbas, aí sim a empresa, neste caso exemplificativamente, compra e venda de veículos, é que tem que ser responsável. Muito bem, um assunto muito interessante que tem acontecido. Apenas há um detalhe que eu gostaria de deixar muito claro. Como agora, necessariamente, recentemente,
Também foi instituído uma quarentena. O que seria uma quarentena? Com a finalidade de não burlar a legislação, com a finalidade de que empresas não demitam seus funcionários e esses funcionários abram empresas para trabalhar para a empresa a qual os demitiu, ou para que uma empresa não demita funcionários a fim de que sejam contratados por outra empresa e continuem prestando serviço para ela, considerou-se o prazo de 18 meses. Então, se eu, por exemplo, empresário, demito um funcionário, ele pode abrir uma empresa de terceirização, mas essa empresa não pode prestar serviço a mim. Ou, se eu demito um funcionário e ele trabalhar numa empresa de terceirização, agora como um funcionário também, e essa empresa prestar serviço para mim, este funcionário que trabalha lá pode prestar serviço para várias outras empresas, mas não para minha empresa também. Sucintamente, essas são algumas considerações dessa importante modificação. Se você tiver dúvidas, mande um e-mail para nós. Estamos aqui para ajudá-lo. Esse é o programa Seu Direito, meu nome é Felipe Ávila e aprenda mais. Esteja conosco, esse é o seu direito.